Olá, olá, gente descabelada aqui, ó. Olá, olá, gente, bem-vindo a essa live, nossa terceira live da semana Juntos Somos Mais Fortes. E vamos lá, hoje uma convidada super ilustre, Lígia Fabretti aqui, maravilhosa, vai trazer todo o seu brilhantismo para a gente, já confirmou comigo. Gente, o que dizer da nossa convidada de hoje? Eu estou aqui como o quê? Como tiete, né? Porque eu sou fanzona, é uma pessoa que mudou muito o modo de eu ver as coisas, assim. Eu gosto não só da mensagem que ela transmite, mas a estrutura dela de trabalho, gente, é fantástica, é profissional, é uma coisa maravilhosa. Quem é meu mentorado sabe que eu recomendo muito a Lígia Fabretti como uma fonte de inspiração, porque eu acredito que o modo como ela leva o trabalho dela é muito maravilhoso, assim, é muito fantástico. Ela recomenda, assim, a Suelen já tá, é muito chique, tô me sentindo aqui que eu subi hoje na vida, entendeu? Mas é uma pessoa maravilhosa e o conhecimento dela transformou muito a minha vida, né? Já momentos que eu estava procurando minha autoestima, eu tive muito acesso ao conteúdo dela. Então, assim, Lígia Fabretti, ela entrou aqui. Lígia, manda um oizinho aqui no chat para eu poder te mandar o convite, fazendo favor. Lígia Fabretti é fantástica. Então, assim, mensagem maravilhosa. Tudo. Suelen já tá aqui, fãzona. Suelen, minha mentorada aqui. Já tá, ó, Lígia vai chegar. Vamos esperar. Maravilhosa. Oi, Olá! minha linda! Que alegria estar aqui! Eu tô muito honrada disso. Eu tô, assim, eu não sei se eu visto a capa fanzoca, se eu visto a capa profissional, porque eu sou muito fã do seu trabalho. Que linda! Tô Sim. colocando o telefone aqui no pé, não deu pra fazer o coração, mas eu tô super feliz de estar aqui. Opa! Tô super feliz de estar aqui também e fiquei encantada com o seu trabalho. Que trabalho lindo, Ai, lindo! obrigada, Quando obrigada. eu dei uma olhada, eu falei assim, não, tem que apoiar, tem que fazer, tem que mostrar, com certeza. E saber que você Ai, também muito bom. curte o meu, isso é genial. Olha, eu vou falar, Lígia, eu estava comentando isso hoje. Desde que eu comecei a minha vida empreendedora, você para mim é uma fonte de inspiração. Não só pela mensagem que você carrega, que para mim assim mudou muito a minha vida, meu modo de encarar meu corpo e tudo, mas a estrutura do seu trabalho. Agora falando na Lígia Fabretti como profissional, como empreendedora, a forma, o seu site, tudo, para mim é uma fonte de inspiração de brand bem feito, de sabe, tudo bem encaixadinho. Então, as minhas mentoradas, eu tenho que um monte de mentorada minha. Eu falo, gente, a Lígia Fabretti tem que ser o meu role model de todo mundo, porque o modo como você coloca personalidade nas coisas. Então, assim, eu estou super honrada de você estar aqui, sabe? Não, eu também, ó, eu quero dar assim para suas mentoradas um outro ponto que talvez a gente nem Tá. combinou nada, mas Não eu falo combinamos também nada. exato, eu falo também para as minhas alunas, eu falo, a gente nunca sabe quem vem até nós. A gente não É, sabe. Às vezes você vê uma pessoa que super interage, essa pessoa nunca compra de você, ela é verdade, transformada. Às vezes chega uma verdade. pessoa assim que tipo nunca te viu, já pega e compra. E eu tô feliz de ver a sua perspectiva, que eu nem Sim, imaginava que eu tô te impactando e você tá levando o meu sim, trabalho para impactar outros. Tipo, isso é sim. genial. Sim, sim. E para mim, assim, eu, não, como uma pessoa que foi impactada e depois como empreendedora. Então, acho que foi os dois caminhos mesmo, sabe? Eu lembro muitos anos atrás, assim, quando eu estava nesse. Eu falo que eu tive um processo de reencontro, de encontrar minha autoestima, né? Encontrar a autoestima em equilíbrio, assim. E eu lembro uma frase que você falou que me marcou muito, que foi assim: um número não pode te definir. E eu carrego isso muito para mim. Não é o número de seguidores que vai me definir, não é o número da balança, não é o número da calça, não é o número que está na conta bancária. Então, isso para mim virou muito um mantra, sabe? Não é o número que tem que te definir. E é real isso, né? Sim, sim. E é muito legal que, na medida que você traz isso, a gente pensa quantos números definem a gente. Tipo, Né? o tempo inteiro, assim, é desde o número 38 da calça, e eu já fiz algumas lives, assim, pra quem não me conhece, eu sou Lígia É, Fabretti, né? Eu isso é tenho. presente, a gente vai atropelando tudo, desculpa. Imagina, eu fiz dieta a minha vida inteira, pra quem não sabe, comecei com 15 até os 30, e eu percebia que eu vivia a minha vida esperando a vida começar. Então, quando eu emagrecer,
eu vou ter coragem, quando eu emagrecer eu vou me posicionar, eu vou mudar de relacionamento, de trabalho, eu vou ser feliz. Quando eu tinha 30, eu falei, eu tô esperando a minha vida começar, e daí eu percebi que a minha vida já tinha começado, já estava acontecendo, e eu não estava acontecendo nela. Então isso foi um primeiro insight muito grande, que me fez começar o Não é Dieta, é Vida, e todo esse trabalho, assim, e tudo que a gente faz. Isso que a gente tá falando dos números que nos definem, é que você chega numa hora e você fala assim, então tá, vou terminar a faculdade e vou ser feliz. Vou me casar e vou ser feliz, vou comprar um carro zero e vou ser feliz. Eu vou... E aí você fala assim, daí quando chega a felicidade, você fala assim, cri, 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 cri. Cadê, né? Você chega no topo da montanha e fala, mas e aí, né? Porque você fantasia o topo da montanha. Você acha que o topo da montanha vai acontecer coisas maravilhosas, mas você vê que o processo é que é maravilhoso, na verdade, né? Exatamente. E aqui no Instagram tem isso também, independente do número de seguidores que as suas seguidoras tenham, se tem 2.000, são 2.000 pessoas. Se tem Sim. 10 ou 20 ou 50 ou 100, quando a gente passa a ver esses números, não só por... Ah, o certo é a lindona lá que tem 1 milhão. Não sei, né? Na verdade, eu falo isso muito para os meus clientes, assim, depois daquele caso, eu não sei se você ficou sabendo, de uma seguidora que tinha 2 milhões de seguidores. Ela foi fazer uma campanha, quem não sabe, vou contar a história, né? Tá. Uma digital influencer, tinha seus 2 milhões de seguidores ali e tal, e aí ela fez uma parceria, uma marca, assinou com uma marca a venda de camisetas. E aí ela teria que vender, tipo, no mínimo 50 camisetas, não era um número alto, no mínimo 50 camisetas para poder realmente funcionar e realmente ser rentável para a marca fazer essas camisetas. Ela conseguiu vender, tipo, 15. E, só que o que eu achei, assim, tipo, ela, putz, 2 milhões de seguidores, ela conseguiu vender 15 camisetas. E ela poderia ter escondido isso, poderia falar que, não sei o quê, né, alguma coisa aconteceu, mas não, ela expôs isso na rede social. Olha, eu tenho 2 milhões de seguidores, e eu não consegui vender 50 camisetas, então por isso as pessoas vão ter o dinheiro dela ressarcido e tal. Eu conto muito esse caso para dizer o seguinte, número de seguidores não quer dizer número de sucesso. Não existe um número do sucesso, né? Quando eu tiver R$1 milhão investidos, a Bolsa de Valores caiu, galera que tinha R$1 milhão investidos aí, né, deu uma lascada. Então não tem um número, do mesmo jeito que não tem um número que possa ser representativo da sua felicidade, da calça, tudo, dos seguidores também não deve ser, sabe? Porque eles não representam, eles têm uma representação, mas ela não é o todo, tipo, de você é muito influenciadora porque você tem 2 milhões de seguidores, entendeu? Exato. E você como empreendedora e criadora de conteúdo, sabe? Às vezes a gente se dedica muito e faz um conteúdo incrível. Tá, o Instagram não deu lá aqueles 15 minutos de fama, o povo não engajou de cara, mas não quer dizer que o conteúdo não é bom. Eu acho que esse é o nosso desafio como empreendedora. Respirar fundo e falar assim, beleza, não engajou, não bombou, eu me dediquei meu tempo. E tem hora que a gente nem se dedica, posta qualquer coisa e bomba. Aí às vezes você passa horas e aquilo não dá nada, né? Mas essa coisa do número é um desafio muito grande. A gente não tá dizendo que é fácil, né, Tássia? Porque decepciona, é triste, é chato. Mas acho que esse é o trabalho, assim, de voltar e falar assim, eu sou mais. Não, isso tem que ser mais. Eu falo que para quem quer ter sucesso nas redes sociais, e sucesso de uma forma bem individual, né? Não sou eu que estou impondo, é paciência e persistência. Como tudo na vida, gente. Se você quer ter uma mudança, uma transformação sólida, é paciência e persistência. Porque nós somos seres humanos, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um dia a gente quer uma coisa, um dia a gente não quer mais, sabe? E tá tudo bem, tá tudo certo isso, entendeu? A gente tem que aceitar um pouco mais a nossa oscilação da vida, sabe? Exato, e eu falo muito para as minhas alunas, isso choca algumas pessoas, tem gente que deixa de me seguir, sabe, Tássia? Mas eu falo, o maior objetivo da vida de uma mulher não pode ser magra. E eu sempre falo, eu não quero que no meu epitáfio esteja escrito lá, tipo, Lígia morreu. O que ela fez? Foi magra. Ou passou a vida tentando ser magra. Ou emagrecendo. E o que isso tem a ver com o que você está falando? Às vezes a gente foca tanto em come, não come, culpa, compulsão, ai meu Deus, sou descontrolada. Por isso que eu acho que você se identificou com o meu trabalho, ocupa tanto o pensamento da gente que a gente não volta para isso que você está falando, porque é essencial para o esforço,
para persistência, para Uhum. paciência. Eu acho que, Sim. honestamente, sabe, se a gente dedicasse 50%, talvez menos, do que a gente dedica para pensar em comida, para pensar em persistência, paciência e formas de desenvolver isso de um jeito prático, Sim. honesto, e comesse assim, respeitando a nossa fome, respeitando a saciedade, com equilíbrio, com saúde, né? Sim. Só para deixar claro que não é para enfiar o pé na jaca e comer qualquer Ninguém quer coisa. quilos mortais. Ninguém aqui tá promovendo os quilos mortais, porque o próprio nome diz é mortais. A gente quer viver, viver bem, viver leve, né? Exato. E aí você trouxe essa coisa da persistência, da consistência, da paciência, Uhum. e às vezes a gente queima essas, tipo, isso, assim, esse combustível emocional Uhum. resistindo a um pão. Que Sim. muita gente, eu falo isso sempre, eu já passei dias inteiros, assim, tipo, eu falo 23 horas e 45 minutos. Faltava 15 para meia-noite, eu comia um pote de sorvete, entendeu? Então, assim, você passou um dia resistindo à comida, usando esse combustível emocional de paciência, persistência, que poderia ser Uhum. usado com essas coisas que você está falando, Sim. de vida mesmo, de trabalho, Sim. que a gente quer construir, né? Eu acho que você falou tudo, assim, quando eu encontrei seu trabalho, foi isso, eu estava cansada, só estava emocionalmente esgotada, e só para você saber um pouco, assim, a minha história, eu sempre fui gorda, e aí quando eu tinha uns 8, 10 anos de idade, essa história eu acho que nem meus seguidores sabem, então, assim, bem exclusivo aqui. Ai, que lindo! É, eu fiz uma dieta muito brusca, eu fiz uma dieta, assim, e é como Nossa, mas criança, espera, desculpa, com 8 anos? 8 anos. Ah, uma Eu, criança, uma né? criança? Então, e como uma criança, eu não sabia fazer dieta, né? Porque ninguém sabe. Eu não lembro da minha infância sem fazer dieta, pra você ter uma ideia, assim. E Sim. aí, eu faltou vitamina, faltou nutrientes, né? Porque eu comia o arroz, o feijão, a carne, mas a salada eu não comia, né? Então, assim, eu fui emagreci, mas eu desenvolvi uma doença genética, que eu já tinha uma propensão genética, que é a alopecia androgenética. Que é isso? É calvície. Meu cabelo caiu muito, caía. As pessoas me olhavam na rua, achavam que eu estava fazendo quimioterapia, assim, me olhavam com pena, sabe? E é uma doença que não tem volta. Isso aqui, gente, é aplique, tá? Olha! É, aplique. Nisso, aí desencadeou uma outra coisa, porque aí eu fiquei magra, eu fiquei abaixo do peso, eu não me achava bonita e fiquei muito careca. E aquilo ali foi desencadeando uma autoestima muito baixa, porque colégio é muito cruel, é muito cruel. E aí eu continuava vivendo essa parte de, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Minha vida era procurar médicos de emagrecimento e médicos do meu cabelo, né? Minha vida era essa. E isso foi me dando um desgaste emocional, foi cansando, sabe? Parecia que não tinha mais nada na minha vida. Parecia que eu não era mais nada, só isso, entendeu? Eu lembro de uma cena de uma irmã de uma amiga minha que ela emagreceu muito. E aí eu perguntei para ela assim: agora que você emagreceu, o que mudou na sua vida? Ela, tá, os problemas mudaram, mas continuam os mesmos. Você só mudou de perspectiva, mas continuam os mesmos. Porque eu emagreci, mas eu ainda tenho, não me sinto bonita. Eu emagreci, mas não sei o quê. E aí, chegou um dia que quando eu mudei, assim, eu fui pra faculdade, eu chutei o balde. Falei assim, você quer saber? Eu cansei. Tipo, o meu cabelo é assim, eu não vou viver para a doença, eu vou viver com a doença. Eu vou ser Nossa, mas com gorda. quantos você tinha? 18, 20? Eu tinha uns 20 anos, 20 anos. Muito legal. A última vez que eu fui no médico do cabelo, assim, foi com 21. Que aí ele falou que eu tinha que. Ele fez um terrorismo, assim. Aí eu peguei e falei, eu não quero, cansei, sabe? Tô esgotada, já não quero mais. Eu já fazia psicologia, né? Eu sou formada em psicologia, então eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu vou ficar procurando. Assim, tá bom, sabe? Eu aceito minha vida. Eu falei, eu aceito que eu não vou ser bonita, mas eu posso ser inteligente, então ainda dá tempo de eu ser inteligente. Então eu vou estudar pra caramba. E é isso, porque no final das contas, todo mundo vai ficar feio, mas eu vou ser a única inteligente. Eu brincava assim, sabe? Tipo assim, tá tudo certo pra mim. E aí foi indo. E eu comecei a relaxar. No que eu comecei a relaxar, eu comecei a emagrecer. Olha. Porque você relaxa. Você começa a desfocar o negócio, sabe? Você começa a comer sem impulso emocional. Você começa a comer mais consciente. E aí, o desfecho de tudo, assim, foi há 2 anos atrás. Eu tive um problema na coluna. Uhum. E aí acabou que eu piorou a parte do meu cabelo.
Aí eu falei, você quer saber? Agora eu vou colocar um aplicão mesmo. Vou colocar um aplicão. Eu tinha um cabelo aqui, de repente no outro dia eu tava aqui, ruiva. Tipo, que eu vou pôr aplicão? Tô nem aí. Me entreguei a isso, sabe? Me aceitei, me amei. Eu tenho até uma tatuagem de coraçãozinho bem da bainha aqui, que é tipo, pra me lembrar de me amar sempre. E me Sim. amei, me amei, me amei. Começaram a me chamar para ser modelo plus size. Não acredito! Aí agora eu falei, gente, quando eu aceitei que não, agora eu vou ser feia mesmo, eu comecei a, tipo, eu falei, o Ai, tá, mundo virou. eu não quero te interromper, mas me Pode doeu interromper. na hora que você falou lá, já que eu não vou ser bonita, eu vou ser inteligente, e não é um pensamento só seu, entendeu? Por isso que eu quero trazer, que é mais comum do que a gente imagina. Isso é Sim. muito triste, cara. Eu Já que eu acho. não vou ser bonita, porque a gente acha que só o magro é bonito. É. Eu tenho certeza, eu quero convidar a sua audiência, a minha, pra falar se a Tássia não é linda. Ai, Daí a gente, gente olha obrigada. pra ela e você não fica falando assim, ai, ela não é bonita. Ela é linda. É. Isso É, mas, lindo. mas Mas você eu sabe te entendo, claro. a pessoa, quando ela tá fragilizada, não adianta. Você pode falar assim, minha filha, você é a Gisele Bündchen do plus size, entendeu? Não adianta, cara. Sim. Porque você é a musa inspiradora. Não adianta. A pessoa se sente feia. Então, foi um processo de psicoterapia muito, muito grande, né? E hoje a pessoa fala, você é bonita, eu falo, sou mesmo. Ó. Tipo assim, mas é um processo que eu acho muito válido, você que ajuda as pessoas a fazerem esse processo, sabe? Porque acho que você tem mais casos assim do que eu, né? Tipo, de pessoas que às vezes viviam situações por achar que não podia ter mais, por exemplo. Exato, exato. E eu fiquei assim, fiz questão de te interromper e falar que aqui tem gente te vendo linda, você não tá, e você entrou nesse papel que é assim, meio de patinho feio, que eu já entrei também, as minhas alunas entram do tipo, já que não vou vencer, é muito doído isso, entendeu? Não vou vencer, não vou ser linda, vou me contentar com. Que às vezes a gente vive internamente, ninguém tá imaginando, entendeu? Sim, sim. E você é foda e é linda, e tem um monte de mulher linda aqui que também tá se escondendo. Que às vezes são as suas mentoradas e são as minhas alunas. Então, gente que tá aí, esse vídeo é um grito de liberdade para todas nós. Pra Tássia, pra mim, pras minhas alunas, pra Tássia, tipo, gente, é o seguinte, não dá mais pra gente ficar nos números, né? Vou te perguntar, Lígia, quando que foi o seu grito de liberdade? O que foi? Você falou assim, não, agora eu entendi que tô liberta. Ó, pouca gente sabe disso, então essa live tá bem exclusiva. Vamos lá. O que aconteceu? Eu fiquei nessa de quando. Eu sempre fui muito competente, e essa é uma característica das minhas alunas também. Elas dão resultado. Quando elas pegam para fazer algo, elas fazem. E eu era assim, competente. Só que nada me movia, porque tudo era o emagrecimento. A única coisa que me dava barato, assim, que me fazia ficar achando que eu era boa, era ser magra ou ter emagrecido. Era bizarro, porque se eu passava um dia tomando shake, que eu fiz, no dia seguinte eu me sentia poderosa. E eu era intelectualmente a mesma pessoa. Se eu comia hambúrguer, no dia seguinte eu me sentia péssima. E eu era a mesma pessoa. Então eu comecei a me ligar disso, assim, que era estranho. Como que eu acordava um dia incrível, um dia péssimo. E eu cheguei nesse processo, que eu começava uma dieta na segunda, tinha uma compulsão na terça. Real. Eu não conseguia passar de 40, nem 48, era 36 horas, sem compulsão. Voltava na quarta com dieta, tinha compulsão na quinta. Aí, ufa. Sexta, agora eu posso, é fim de semana, etc. Então eu vivia nessa rotina, media o meu sucesso pelo que eu comia, e aí eu comecei a falar, eu fazia várias vezes, do tipo, tá errado, mas sozinha. Porque eu tentei falar isso com uma nutricionista da época, eu tentei falar com o personal da época, que eram as pessoas que me davam suporte, e eles vinham com a mesma resposta. Não, foco, força, fé, tem que fazer o que tem que ser feito, fecha a boca e se exercita mais. Então eu via tudo isso, do meu valor e do meu comportamento, e virava foco, força, fé. Meu comportamento, a coisa não ia fechando. Eu fui ficando extremamente infeliz. Eu não recebi um diagnóstico de depressão. Só que a história é um pouco mais complexa, mas resumindo, eu falei: desisto, vou ser gorda, vou morrer gorda, porque eu achava que era isso que ia acontecer. Vou fazer uma bariátrica, mas eu sou uma gorda de nascença, então eu vou fazer bariátrica. Eu sei que eu vou engordar,
que era o que eu pensava. Nossa, E aí eu você já se colocava como a fracassada. Tipo, o que eu tentar fazer vou dar errado mesmo, né? Não, total. E aí piora, porque eu achava que eu ia emagrecer da bariátrica, ia voltar a engordar, porque eu me achava tão descontrolada com comida. Aí eu falava, daí eu aceito morrer, porque pelo menos eu fui magra. Nossa. Louco. E isso é horrível. Mas Nossa. não sei, eu descobri que eu não sou sozinha. Mas eu aceitei, pelo menos eu ia viver os meus X meses de glória na minha cabeça, entendeu? Eu tô falando de um pensamento, gente, isso não é saudável. Eu não tô dizendo para vocês fazerem isso não funciona. Não, na verdade, a gente tá contando uma história que não funcionou, com um pensamento totalmente mas errado. que foi no momento em que eu falei, eu aceito esse corpo. Eu abri mão de dieta, aceitando, porque foi o que eu consegui contar para mim naquele momento, que tá, então depois eu resolvo com bariátrica. Mas se eu engordar de novo, tá, então depois foi o mecanismo que eu consegui naquela época, sozinha. Entendi. Isso foi em 2013. Só que o que aconteceu quando eu abandonei a dieta? Eu não engordei. Eu fiquei feliz. Eu parei de obsessão. Aí, o que aconteceu real, Tássia, sobrou um vácuo na minha vida. Um espaço. Tempo, espaço, energia, né? Tipo, eu não pensava mais em comida. E aí, é uma pergunta que as minhas alunas fazem. No que eu penso agora? E que tem tudo a ver com o seu trabalho. Que daí é isso. É a hora da gente empreender, é a hora da gente trabalhar e tudo mais. E foi aí que eu me achei, me descobri, comecei esse trabalho. E nem todo mundo vai empreender como eu e como você, mas as pessoas vão encontrar trabalho, se expressar. Porque aquilo que eu falei, ela vai parar de pensar em carboidrato, não carboidrato, come, não come, pode, não pode. E às vezes ceder às 15 para meia-noite e vão ocupar o pensamento com outras coisas. Então, foi isso. Então, esse foi o meu momento, assim, foi o momento em que eu desisti. Eu abri mão de ser magra e aceitei ser gorda, que hoje eu sei que não é um defeito, não é um problema, não é um xingamento, não é nada. Mas naquele momento eu era muito gordofóbica. Então, pra mim era terrível, entendeu? Então eu aceitei o meu trágico fim e ao aceitar, eu não engordei. Eu parei de comer. Eu acho legal a gente falar isso, gente, porque assim, nós estamos vivendo um tempo de isolamento social. Todo mundo em casa, todo mundo assim, eu mesmo faço pilates 3 vezes por semana, tô tentando fazer por vídeo, essas coisas, porque eu sou ativa pra caramba, eu falo que eu sou uma gorda saudável, porque eu não tomo refrigerante, eu não como fritura, eu tenho tolerância à lactose. Isso aqui tudo é arroz e feijão, gente. Mas assim, então, e a galera, tô vendo assim no Instagram mesmo, a galera se culpando muito, porque, gente, depois da quarentena, eu vou engordar muito. Cara, nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade emocional, econômica, além do externo, econômica, social, nós estamos vivendo uma instabilidade emocional. Por que você não pode engordar um pouco nesse momento de quarentena para assistir um filme comendo uma pipoca, que é uma coisa que te dá prazer, sabe? Você precisa regrar tudo mesmo? Poxa, não vejo por quê, sabe? Claro. Não, e isso que você está falando é muito sério. Por quê? Pessoas que... É bizarro, mas... E paradoxal. Pessoas que querem emagrecer, engordam. Querer emagrecer, engorda. Que é o exemplo que eu dei. Quando eu abri mão e relaxei, e comecei a ver a comida como eternamente disponível, porque essa é uma coisa, assim, para quem não segue meu trabalho, a gente vai comer pro resto da nossa vida. Todos os dias. Então a comida tá aí, sabe? Quando a gente relaxa, que é o contrário do que tá todo mundo fazendo, porque não só a gente tá numa cobrança emocional séria, fatos reais, como a gente tá se cobrando pra comer menos. Na medida que a gente se cobra para comer menos, a gente come mais. Então é uma sobreposição de cobrança e de medo e emocional, e é por isso que eu tô falando muito da fome emocional recentemente, que tá fazendo a gente comer mais. E não precisa ser assim. Não precisa. E Lígia, quando que foi que você decidiu assim, nossa, eu quero ajudar mais pessoas, mais mulheres principalmente, né? Que eu acho que o seu público majoritário é mulher, a não passar isso que eu passei. Porque quando você falou assim, nossa, eu vivi isso dos 15 aos 30, eu tô com 31. Né? Então, ou seja, eu sou aquela pessoa que talvez eu sou você quando você começou, só que graças a você eu pude ter acesso a esse tipo de informação antes. Então, ou seja, né, amigo? Obrigada, você me deu anos aí de felicidade, me economizou anos de sofrimento aí.
Quando você falou assim, não, eu quero fazer disso um negócio, porque, claro, né, tem uma conexão emocional muito grande, tem um porquê muito forte, e é por isso que você, né, tá em ascensão profissional, você crescendo cada vez mais. Mas quando que foi assim? É isso, esse aqui é o meu chamado do que eu quero trabalhar. Cara, eu me emocionei quando você começou a perguntar, porque não foi uma decisão. E as 20 primeiras vezes que eu falei isso lá em 2013, 14, 15, teve uma risadinha. Porque quem não sabe, eu não sou magra. Eu sou um peso que eu acho hoje que é o normal. Mas na época eu me achava gorda. Então, eu falava que dietas não funcionam, as pessoas falavam, tipo assim, essa aí Entendi, fracassou. debochando. Exato, essa aí fracassou, não conseguiu. Não teve força de vontade, tá querendo convencer o mundo a ser gorda. Ninguém entendia. Só que eu fiz direito, letras, eu falo alemão, inglês, francês, trabalhei em hotelaria. Só que quando me perguntaram que tipo de coisa você entra e vai na livraria, o que que você busca? Livro de dieta, livro de emagrecimento. Foi o que eu busquei a minha vida inteira. Então, eu tinha nutricionista que me falava que eu sabia mais o nível calórico do que elas mesmas, porque eu era meio obcecada, assim. Então, o que eu tô querendo dizer? E aí veio aquela pergunta tradicional, assim, de quem você quer ser heroína, que mensagem você quer deixar, o que você diria se você quisesse deixar uma mensagem no mundo. E eu dizia que as mulheres não precisam ser magras para terem valor. Que a beleza não determina quem a gente é. Que é muito isso do que eu tava falando. Tipo, eu era boa quando eu bebia só shake e eu era boa quando eu comia fast food. Eu era eu. Então, o meu valor era o meu valor, independente da minha alimentação. Então, a resposta era sempre essa. O que você quer dizer mais para mais pessoas isso? E eu morava em Foz do Iguaçu. Tipo, meses antes eu tomava boleta, remédio para emagrecer, vindos do Paraguai. Nossa. Exato. E eu não imaginava que meu trabalho ia ter alcance. Na minha cabecinha eu falava assim, se tiverem 10 mulheres no mundo que concordam ou passam pelo que eu passo, venci na vida. Eu fazia aqueles cálculos, 10 ou 20 ou poucas assim, a tantos por mês, não, eu vou ganhar, eu posso viver de coaching nesse tipo, eu pensava. Sim. Primeiro semana, eu tive 1000 curtidas na página. Nossa. Aí eu entrava na foto de cada pessoa que me curtia. Mas essa é magra? Como que ela tá me seguindo? Mas essa eu achava todo mundo magra, linda e não acreditava que outras mulheres passavam pelo que eu passava. E hoje eu sei que tipo, toda mulher passa, é uma pressão incrível, foda, assim, sabe? Então a resposta é, não teve um boom assim, mas de tudo que me perguntavam, eu sempre dizia, eu quero que as mulheres reconheçam o seu valor, independente do peso. Aí, estamos aqui. Eu acredito, eu acho legal você falar isso, porque tem muitas seguidoras minhas aqui que ficam muito em dúvida assim, mas eu quero trabalhar com isso, mas eu acho que ninguém vai querer meu trabalho, ou eu queria muito trabalhar com isso outro, mas nossa, as pessoas nem sabem o que isso significa. Acho super legal você falar isso, porque assim, eu vejo que quando um projeto, quando um trabalho tem um porquê, tem uma conexão emocional muito forte, as pessoas vão se conectar, as pessoas vão entender. A gente acha que a gente é uma ilha, não é, gente. Assim, o que você sente, tem várias outras pessoas sentindo. O que você pensa, tem várias outras pessoas pensando. Só que precisa de alguém colocar isso no mundo, né? Para as outras pessoas se conectarem. Então, é bem essa história mesmo, né, Lígia? É isso aí. E eu nem imaginava isso quando eu comecei. Mas era essa paixão, assim, como eu falei, eu falava idiomas e eu dei 14 anos de aula de idioma. Então eu sabia ensinar francês, alemão. Como eu aprendi idiomas, inglês, francês, alemão, eu sabia técnicas de aprender outras línguas. Eu falava, qualquer coisa eu volto pra cá. Mas o que eu quero? Eu quero isso. Porque era isso que era. Mas eu acho que essa coisa é expectativa. Eu não quero mudar 500 milhões, né? Mas se algumas mulheres se identificarem e se libertarem como eu, e é a minha experiência, Tássia. Quando as mulheres se libertam das dietas, elas viram um potencial, assim... Lembrando mais uma vez, não é quilos mortais, não é coma tudo. Tem um jeitinho antes, mas aí você regula aquilo, assim, e vai pra vida, sobra um tempo, sobra uma garra,
sobra uma coisa, assim, porque eu vou falar uma coisa muito forte, tá? Assim, que eu falo, assim, das minhas alunas mais premium. A comida anestesia a dor. Ela anestesia a tristeza, a raiva, só que ela anestesia a força. Ela anestesia a nossa capacidade de reagir, de mudar, de tipo, não, eu não vou aceitar isso, eu vou fazer outra coisa, eu vou tentar de novo. Aquilo que você falou antes, de paciência, de persistência, de foco, a comida anestesia também. O mesmo chocolate que acalma é o chocolate que anestesia. Sim. Eu vejo um perfil assim, aí você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas, por incrível que pareça, não é o meu nicho, não é o meu foco de trabalho, mas por ter essa questão mesmo de empoderamento, de ter foto minha de biquíni, chegam muitas pessoas para mim perguntando, Tássia, eu queria ser igual você. Eu falo, gente, não é bem assim, não é bem, é um processo, não é uma coisa. Se eu tivesse esse pó de pirlim-pim-pim para te dar, minha filha, eu te dava, nem vendi, eu te dava, sabe? Mas é um processo, até muitas vezes angustiante, né, Lígia? Se você tem que se haver com coisas do passado e tal. E uma coisa que eu vejo, assim, muito grande nas pessoas é, tipo, querer essa fórmula mágica. E por querer essa fórmula mágica, tem um comportamento 8 ou 80, que é o que você falou bem da sua trajetória, que eu também tive na minha trajetória. Você começava a dieta na segunda, aí um pãozinho que você come a mais, parecia que era 80, já acabou, chutou o balde, a semana já foi embora. E esse comportamento, ele é repetido em outras coisas da vida, em relacionamento, na parte de trabalho, tipo, meu trabalho tá indo bem. Uma coisa que der errado, não, acabou, ó, meu ano já era. Eu vejo muito esse comportamento de 8 ou 80. Você vê isso também? Eu tô louca. Não, o tempo inteiro. E eu acho que ele é muito potencializado pela alimentação. Pelo menos as alunas, elas começam na alimentação e vai para o relacionamento, para a vida, para tudo. E aí, quando eu falo dietas não funcionam, sim, funcionou assim para mim em 2007. A primeira dieta funciona, a segunda também, mas depois desenvolve esse comportamento que a gente não consegue sustentar. E o 8 ou 80, ele vem como, tá, eu não consigo manter isso, a rigidez da dieta. Então a gente entra com essas desculpas, e não é desculpa no sentido negativo, mas são pausas poéticas, assim, só pra gente falar de um jeito mais bonito, são alívios, assim. Não, então agora já que eu já comi, então deixa eu comer o dia inteiro. Por um lado, é interpretado como preguiça. Mas cá entre nós, é uma... É um alívio, né? É um alívio. Eu não quero mais me preocupar com comida. Eu não quero passar o dia vigilante com aquele pãozinho francês que tem ali. Sim. E isso é muito libertador, porque ainda mais em tempos de quarentena, que a gente está vivendo ameaçadas pelo pãozinho da geladeira, ou a geleia, ou o que tiver na geladeira. Isso é muito triste. E o 880, na verdade, são permissões que a gente se dá. E é uma grande oportunidade de falar assim, tá, por que eu tô indo pra lá? Por que eu tô aqui? Por que eu não consigo esse caminho do meio? Mas é super comum, super comum. Sim. Uma vez eu conversando com uma amiga minha, falando assim, nossa, tava super triste, assim, desolada. Nossa, eu fiz dieta segunda e terça, na terça noite eu fui lá e tomei um copo de refrigerante. Nossa, assim, se colocando no ponto de fracassada. Aí eu falei com ela, se eu chegasse para você e falasse isso, o que você falaria para mim? Aí ela falou, que você não é fracassada, que você conseguiu fazer, né? Conseguiu manter uma alimentação por 2 dias. Eu falei, então por que você tá falando isso pra você? Porque acho que a gente precisa ser mais bonzinho pra gente mesmo, sabe? Ser mais agradável. A gente precisa ser mais, sei lá, não sei qual que é a palavra, mas tratar a gente mesmo como a gente trataria os outros, as pessoas que a gente ama. Né? Se amar mais. Acho que se amar, ser mais compreensível, ser mais paciente. E isso é necessário, né, Lígia? Com certeza. E Tássia, eu queria falar Primeiro eu queria pedir pra galera aí compartilhar essa live. Quem tá curtindo, quem tá gostando dessa live. Subir o coraçãozinho também, gente. Sobe o coraçãozinho que essa live chega pra mais pessoas. Então sobe o coraçãozinho, compartilha a live. Né? Principalmente para as amigas que acham que isso aqui vai ser bem legal. Muito bom. Essa coisa que você falou do se amar, o que eu acho, honestamente, é que existe uma certa ilusão. Sabe aquela história do amor romântico, do príncipe encantado? A gente ainda tem uma crença lá e a gente acaba criando do amor, assim, que a gente vai acordar e vai falar... tipo Frozen, assim, que vai sair purpurina da gente, que a gente vai chegar no espelho do banheiro, vai se beijar e vai... Não. Amor próprio não tem nada disso. Amor próprio é
a gente cuidar, levantar, comer de forma saudável, desde arrumar a cama, escovar o dente, limpar a casa, que tipo, eu sei que é básico, mas é o autocuidado, se vestir bem, se achar bonita, gostar do que você é, de quem você é, só para as pessoas não idealizarem tanto, eu acho, porque ainda tem idealização. Como a pessoa não chega no espelho do banheiro e vira Frozen, ela fala, não me amo. Então, assim, gente, vocês não vão virar Frozen, tipo, nunca. A Tássia deve chegar dias de manhã e falar, assim como eu. E outros dias e falar, nossa, olha o meu cabelo hoje e tal. Hoje eu tô linda, hoje, nossa, hoje eu tô destruída. Exato, ainda mais nós mulheres que temos todo esse ciclo menstrual, esses hormônios, tudo acontecendo. Então, essa parada, assim, sim, a gente tem que se amar, mas não é esse amor romântico, idealizado, bobo da Frozen. Sim, é amor que a gente tem que descobrir e que é bem individual, do mesmo jeito que os relacionamentos amorosos são. Nós. Eu descubro o meu, a Tássia descobre o dela e cada uma descobre o seu, né? Eu vejo também que, eu falo muito, autoestima também é uma coisa muito individual. Pra mim, por exemplo, eu tenho um super cuidado com a pele. Tipo, eu tenho toda a rotina da pele da manhã, pele da noite, pele da não sei o quê. Eu vou na dermatologista direto. E tá tudo bem, sabe? Essa é a minha autoestima, é cuidar da pele, maquiagem e tal. Mas aí eu falo, tem gente que tem autoestima do cabelo, que é o cabelo que é o suporte ali, que gosta de cuidar. Tem gente que é autoestima do corpo. A gente não pode massificar e achar que a pessoa ela é gorda, ela é desleixada. Pô, não, sabe? A pessoa, às vezes, ou a pessoa ela é gorda, ela é doente. Também não. A gente tem que respeitar a autoestima do outro também, sabe? O ponto de autoestima dela. Às vezes a pessoa, a autoestima dela é andar uma roupa mais confortável. A outra já é usar uma roupa mais marcadinha e tal. E tá tudo bem, a gente precisa respeitar o ponto de autoestima do outro, sabe? É muito legal que a Tassi tá falando de cuidados com a pele. Eu não sou a pessoa do cuidado da pele, mas você nunca vai me ver uma live sem colar. Aí, e pra mim isso é uma coisa importante. Tem outras coisinhas que cada uma de nós e é isso bonito, assim, essa coisa da individualidade. E eu fiz uma live ontem sobre essa coisa do estilo pessoal, da marca, da identidade. E a gente caiu, isso é muito forte também, na história do gordo, preto emagrece, listra não pode, floral não sei o quê, um monte de regra rígida. Sim. E o estilo pessoal não tem isso, nem o amor próprio. Tipo, eu curto a pele, a outra curte o colar, a outra um estilo, outro estilo, isso é muito forte, né? Sim. Eu vi uma vez uma entrevista com a Flúvia, né, que é um modelo plus size. Ela falou assim, eu tô cansada dessas marcas me colocarem só preto porque preto emagrece. Cara, eu quero usar branco, eu quero usar amarelo, eu quero usar rosa. Tô cansada de ter que usar roupa só porque a roupa me emagrece. Eu quero usar a roupa que eu quero. E é bem isso, sabe? Essa parte de emagrecimento de roupa, pra mim é uma coisa muito pesada. Porque quando eu queria emagrecer para ter mais acesso a roupas. Porque eu gosto muito de roupa. Antes de fazer psicologia, eu queria ter feito moda. E aí depois eu mudei de ideia. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem, né, mais possibilidades de roupas tamanhos maiores. Mas eu lembro, eu morei na Irlanda há um tempo. E eu lembro a primeira vez que eu cheguei numa loja na Irlanda e eu senti, cara, é a primeira vez na minha vida, e isso há uns 4 anos atrás, que eu estou escolhendo uma roupa e não estou sendo escolhida pela roupa. Porque antes eu tinha que fazer assim, o que tem do meu tamanho, né? E dentro daquele micro, eu escolhia. Depois eu chegar numa loja de departamento, 5 andares, e tudo ali tem do PP ao 5GG, entendeu? Era fantástico. Eu me senti assim... Tanto é que eu refiz minha mala lá, né? Deixei a sopa velha, a sopa nova. Mas assim, pra mim, essa liberdade foi uma coisa maravilhosa. Não sei se suas alunas falam sobre essa questão de roupa também. Porque a autoestima também, às vezes você tá super com a autoestima ok. Você fala, não, vou sair pra comprar uma roupinha nova pra mim. Vou me dar de presente uma roupinha. Você não acha. Esse autoestima já vai ser... Sabe? Sim. Poxa. Não, eu não quero negar. A gente não pode negar que isso é assim, é terrível, é muito triste. Isso tem a ver com o mundo. E aí a gente passar por um processo de resistência, daí resiliência, daí frustração, que a gente não queria que isso acontecesse, mas acontece. Sim. Quando você aceita, e que é meio resumido, acho que é mais complexo do que isso. Eu não quero ser leviano, mas eu vou tentar resumir.
essa coisa, porque a gente está vivendo cada vez mais, mais acesso a esse tipo de roupa. Então, eu queria que quem se identificar com isso, minhas meninas ou as suas, a gente não tá mais nesse ponto, com todo respeito, porque a cada mês tem novas lojas. Agora, na quarentena, vão aparecer mais lojas ainda. Então, quando a gente aceita, você fala assim, mas eu vou encontrar. Aí você começa a entrar no Google, começa a entrar no Instagram, começa a procurar e acha. Só que sim, o sistema é cruel, é verdade. Querer entrar na loja de departamento é triste, eu não quero negar. Mas eu também quero trazer que vamos procurar alternativa, porque essa coisa de que gorda tem que usar preto, tem que usar isso, tem que usar aquilo, é coisa do passado, entendeu? Nossa, 2020 não dá mais. E tem gente que, por mais que pareça óbvio para nós duas, vai ter gente aqui que vai ouvir, mas eu queria ir na loja de departamento. Sinto muito, eu também. Volte daqui 2 anos com todo amor, tá? Daqui 2 anos a gente vai estar, mas não tá lá ainda. Enquanto isso, nada de ficar. Não. Mas sabe como é que eu lido com isso? Assim, claro que eu quero ir numa loja de departamento, claro que assim, roupas plus size, elas têm um preço maior, assim, o preço de venda, ela é mais cara que uma roupa tamanho regular. Agora, uma coisa que eu valorizo é, tipo, tá, se essa loja não tem uma roupa do meu tamanho, por que eu tenho que dar ibope para uma loja que não é para mim? Exato. Para mim é manter uma relação que só eu que dou amor e o outro não, entendeu? Para mim não faz o menor sentido. Então, eu comecei a valorizar as marcas que realmente tem loja, tem roupa para mim, sabe? Que tem gosto em me vestir, porque é isso, que querem me vestir. Para mim faz mais sentido, sabe? Em vez de eu ficar com ódio da outra, eu valorizo as de cá, que estão... Nossa, você zerou essa live agora. Tipo, pronto, podemos terminar depois dessa, porque eu acho que tem tudo a ver. É porque movimentar essa raiva é muito fácil, né, Lígia? Agora, quando você começa a manter essa raiva, você vai ficando raiva. E aí, eu tenho um livro que eu gosto muito, não sei se você já leu ele, mas chama Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. Ele fala de leveza de alma, assim, né? E aí, o começo do livro, ela fala assim, algumas pessoas vieram no mundo para ser caminhão. O que é um caminhão? Pesado, bem carregado. Um caminhão, quando vai fazer uma curva, ele já meio desequilibra, você acha que vai cair. Outras vieram no mundo para ser bicicleta, uma mochila do que é essencial, e elas conseguem passar pelas curvas da vida com muita tranquilidade, né? Então, eu decidi ser bicicleta. Aliás, eu hoje acho que eu sou um caminhãozinho de carga, sabe? Ser bicicleta é um objetivo. Mas assim, por quê? Ser leve não é só do corpo, mas é ser do espírito também, da alma também. Então, se ficar pondo rancor e raiva nessas lojas, vai dar raiva, dá. Mas não vai mudar nada. Então, vamos valorizar as outras, sabe? É isso. Lígia, nós já extrapolamos, que eu pedi 30 minutos da sua vida e você já me deu mais do que isso. Convido o pessoal que fala um pouquinho do seu trabalho. Quem é meu seguidor, quem é meu mentorado já sabe que estou cansado de te ouvir, mas fala mais aqui para o pessoal conhecer seu trabalho, né? Receber essas mensagens que eu também recebi. Não, primeiro que foi um prazer, tá? Passou, a gente tá quarentena, nem vi passar, então a gente pode ficar, foi muito agradável. Delicioso, mas agradável é um verbo meio bobo. Foi delicioso. Eu quero que as minhas alunas te sigam. Adorei. Obrigada. E assim, meninas, eu sou Lígia, eu criei o Não é Dieta, é Vida para mostrar que a gente não tem um problema com comida. A gente tem uma questão de vida, de dificuldade de lidar com a vida, porque a gente não foi ensinada a amadurecer, a gente foi ensinada a ser meninas. Meninas que se comportam, que são certinhas, que obedecem, que fecham as perninhas. E no momento em que a gente vive essa vidinha e que a gente tenta se encaixar no padrãozinho, no númerozinho, váriosinhos, a gente não se expressa. A gente não se expressa e a gente come para engolir tudo isso. A gente come para engolir toda essa insatisfação de tudo que a gente não é. Então, quem tá ouvindo aí que acha, não tem autocontrole para segurar o chocolate, eu como demais. Não. Você tá comendo demais porque tá difícil ser você. Nesse quadradinho que te apertaram aqui. Então, Não é Dieta, é Vida para te mostrar que você vai escolher qual quadrado da sua vida você vai viver. Assim como a Tássia encontrou o espaço dela e eu encontrei o meu, todo mundo tem que encontrar o seu. Então, eu começo trabalhando a desconstrução de tudo isso, da mentalidade de dietas,
Falo sobre o SOS Compulsão, o Chega de Culpa, que são programas assim para acalmar tudo isso, que não é falta de autocontrole, não é sem vergonhice, não é falta de vergonha na cara, não é falta de força de vontade. Eu quero ser muito enfática, não é nada moral. É uma questão muito mais profunda que isso. Então, não acredite em receitinhas, promessinhas de que em 15 dias a vida vai mudar, porque, desculpa, não é tão fácil. Estamos aqui há 45 minutos falando que é esforço, que é dedicação, que é paciência para ser feliz. E quando a gente se encontra, a gente precisa de menos consolo na comida, menos comer emocional para aliviar essas dores. Então, a gente precisa olhar para as nossas dorezinhas para comer menos. É esse o caminho. Gente, recomendo muito o trabalho da Lígia, tá? Quem se enxergou nesse processo, quem às vezes falou assim, nossa, tem uma amiga minha que tá nesse processo, eu tô sentindo que ela tá assim, por favor, Lígia Fabretti, né, dá na vida de vocês e das pessoas em torno, porque realmente é um trabalho muito bonito, é um trabalho, assim, que eu admiro demais, né, como a mensagem, como empreendedora. E para mim, Lígia, é uma honra enorme te ter aqui mesmo. Espero que essa seja a primeira de muitas, tá? Sim. Mas até pós-quarentena, poder te dar um abraço, porque eu sou de abraço. E muito obrigada mesmo, viu? E, gente, muito obrigada, viu? Beijos para vocês. Amanhã tem mais live. Eu tô fazendo uma semanona aqui. Ontem teve música, teve Alzira, que é de visual merchandising. Amanhã eu vou falar sobre a questão de consultoria de estilo, que eu fiz a minha e amei, né? Me senti mais bonita ainda. E foi mara. Ai, adorei, ó. Salva, tá? Por favor, aí. Pode deixar. Salvar e eu quero ter acesso, porque foi muito legal. Adorei. Pode deixar. Querida, um beijo. Beijo grande, muito sucesso para você. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.